Você acha que já viu de tudo em Red Dead 2? Então se prepara, porque hoje eu vou te provar que você está errado. Desde um detalhe escondido envolvendo o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, até um diálogo secreto no modo história que a maioria dos jogadores nunca viu. E ainda tem uma espécie de animal tão discreta que quase ninguém encontrou no jogo, mas que mostra o nível absurdo de atenção aos detalhes que a Rockstar colocou nesse western. E para fechar com chave de ouro, eu vou revelar algo sobre o garoto que rouba a bolsa do Arthur em Saint-Denis, o Cleet, que parece só mais um moleque de rua, mas se a gente ligar os pontos, descobre uma história trágica envolvendo o enforcamento do seu próprio pai. Um detalhe escondido lá no comecinho do jogo que muda completamente a forma como a gente enxerga esse personagem. Mas antes, deixa eu dar uma dica super importante para quem passa horas jogando ou trabalhando na frente de uma tela. O óculos Ascender da Avenir. Ele foi feito especialmente para proteger os teus olhos da luz azul dos monitores, reduzindo o cansaço visual e melhorando o conforto durante longas sessões de jogatina ou trabalho. Tu provavelmente já passou por isso, com teus olhos ardendo ou aquela dorzinha de cabeça chata após algumas horas na frente da tela. Mas desde que eu comecei a utilizar o óculos Ascender, isso virou passado. Agora eu trabalho o dia inteiro no computador sem sofrer com aquela vista pesada ou dor de cabeça. E o melhor, a Avenir preparou um desconto especial para os inscritos aqui do canal do OEG, com um desconto não de 10, não de 20, mas de 40% para quem garantiu o seu Ascender pelo link na descrição. Só não dorme no ponto e perde essa oportunidade, pois o desconto é válido somente por 48 horas e eu não tô brincando. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou abrir esse vídeo contando uma curiosidade incrível que explodiu a minha cabeça quando eu descobri recentemente. Essa curiosidade está escondida em uma das missões de roubo de carruagem do Alden, desbloqueada após completarmos a missão Amigos em Todos os Lugares do nosso querido Josiah Trelawney. Na missão em questão, interceptamos uma carruagem recheada de itens valiosos e a entregamos no Rancho Emerald, diretamente para Seamus, nosso contato habitual para negociar carruagens roubadas. O interessante é que, entre esses itens, há uma pintura que os olhos mais atentos reconhecerão imediatamente como sendo do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Trata-se da obra intitulada George Washington em Princeton, criado pelo renomado artista Charles Willson Peale em 1779, exatamente 120 anos antes dos eventos do Red Dead 2. Originalmente, essa pintura foi encomendada pelo Conselho Executivo Supremo da Pensilvânia para celebrar as importantes vitórias nas batalhas de Princeton e Trenton durante a Guerra Revolucionária Americana. Hoje, o quadro original se encontra na prestigiosa Pennsylvania Academy of Fine Arts, na Filadélfia, mas o curioso é que Charles Willson Peale produziu várias réplicas, tornando essa obra extremamente valiosa. Para vocês terem uma ideia, uma dessas réplicas foi vendida por incríveis 21 milhões de dólares em 2006, tornando-se na época o retrato norte-americano mais caro já vendido. Ou seja, mesmo em 1899, época em que o Arthur intercepta a carruagem, essa pintura já seria extremamente valiosa, custando uma pequena fortuna que certamente deixaria o Dutch muito satisfeito. Mas na prática o Arthur ganha 40 dólares pelo roubo dos itens. Ou seja, o nosso querido vaqueiro foi passado para trás. Essa curiosidade mostra o nível absurdo de detalhes históricos e esforço que a Rockstar coloca nos seus jogos, tornando a experiência ainda mais incrível e imersiva. Prova disso é que podemos encontrar outro exemplo similar em Saint-Denis, no estabelecimento do fotógrafo, onde temos um quadro de Dom Pedro II, segundo e último imperador do Brasil. Agora me diz aí nos comentários, você já tinha reparado essa referência sensacional enquanto jogava? Eu vou ter que admitir que ela passou batido por mim. Como revelado pela própria Rockstar, o Red Dead 2 tem mais de 500 mil de linhas de diálogo. Isso não só garante conversas envolventes, como também uma quantidade absurda de variações sutis. Muita coisa muda de acordo com o estado do Arthur. Se ele tá limpo ou sujo, a roupa que tá usando, o comprimento do cabelo e da barba, tudo isso pode influenciar na forma como os NPCs interagem com ele. Um dos exemplos mais conhecidos é aquele encontro com a Mary em Saint-Denis. Se o Arthur estiver sujo, ela pode reclamar do cheiro dele, mesmo quando a gente acabou de sair do banho, vai entender. Mas tem outro detalhe que muita gente nem percebe: o peso do Arthur. Diferente do que rolava lá no GTA San Andreas, aqui o peso não varia tanto, mas ainda assim impacta a gameplay e até certos diálogos. Por exemplo, se o teu Arthur estiver um pouco acima do peso na missão Ícaro e Amigos, aquela em que a gente sobrevoa a penitenciária de Sísica no balão de ar quente com Arturo Bullard, pode rolar uma mudança sutil no diálogo. Eu vou deixar o comparativo rodar aí para vocês conferirem. Keep going, sir! We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it.
Keep going, sir! We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. A slightly slower ascent than normal, but we're carrying some weight between us here, two gentlemen with a healthy appetite. All right then, let's break through these clouds. Como deu pra ver, o cara simplesmente manda uma crítica ao peso do Arthur do nada. Prova de que gente mais velha sempre dá um jeito de comentar sobre isso. Parece que é tradição ancestral, né? Ou tu vai me dizer que os teus parentes do interior não mandam um nossa, como que tu engordou logo no primeiro abraço. Agora me diz, alguém aí já conseguiu deixar o Arthur gordo de verdade? Eu já fiz uma caralhada de runs e isso nunca aconteceu. Mesmo exagerando nas carnes, de vez em quando o bicho continua saradão. Eu tô pensando em ressuscitar aquela série de detalhes incríveis e aí posso fazer um comparativo completão. Arthur magro versus Arthur gordo na prática, mostrando tudo que muda. Se tu curtiu a ideia, comenta aí, hashtag faz o vídeo do gordo que eu vou sentir o clima e ver se vale a pena trazer esse conteúdo pra vocês. O Red Dead 2 é dono de uma das faunas animais mais grandiosas e complexas da indústria, contendo 178 subespécies que o jogador pode encontrar, caçar e esfolar. Mas dentre esse vasto compêndio de animais, uma espécie passou batido por muitos jogadores: as abelhas. Você pode não saber, mas alguns lugares do jogo contêm algumas colmeias com insetos. Esse local do vídeo fica ao lado do lago Elysian Pool em Roanoke Ridge, nesta localização do mapa. Caso tu se aproxime da colmeia, o Arthur será atacado por um enxame de abelhas, mas diferente do que tu possa pensar, nada vai acontecer. Elas ficam rodeando o Arthur, mas não geram nenhum tipo de dano, tanto que o Arthur fica afastando elas com as mãos como se estivesse rodeado por moscas. E isso é um tanto estranho, pois enxames de abelhas são uma das piores experiências que nós podemos viver na nossa vida. Então por que o Arthur nem mesmo levou dano nessa ocasião? Será que foi uma cagada de desenvolvimento da Rockstar? Bom, foi isso que eu pensei quando mostrei essa curiosidade pela primeira vez aqui no canal no 11º episódio das Coisas que Você Não Sabia, publicado em março de 2022. Mas graças à sabedoria de alguns inscritos nos comentários, eu descobri que na verdade isso é uma baita atenção aos detalhes. A explicação está na subespécie de abelha retratada no jogo. Em 1899, as abelhas presentes nos Estados Unidos eram, na sua maioria, da espécie Apis mellifera, introduzidas por colonizadores europeus. Essas abelhas possuem ferrão, mas são bem menos agressivas e raramente atacam humanos, a não ser que se sintam extremamente ameaçadas. Já as abelhas africanizadas, aquelas que têm comportamento muito mais agressivos e atacam em enxames, podendo causar acidentes graves, só chegaram ao território americano décadas depois, lá em 1950, após experiências de cruzamento no Brasil. Elas migraram gradualmente pelo continente e só foram identificadas nos Estados Unidos a partir dos anos 1990. Ou seja, em 1899 não era comum que enxames de abelhas atacassem violentamente um ser humano, e o comportamento mais passivo retratado no jogo é na verdade historicamente fiel. Tá aí mais um detalhe escondido que mostra o nível de pesquisa e cuidado da Rockstar na hora de construir o mundo do Red Dead 2. E aí, tu já tinha reparado nisso? E o melhor, tu sabia que existiam abelhas no jogo? É bem comum que a galera não saiba, pois elas são um dos poucos animais dos quais não podemos abater e por consequência não vão pro compêndio. Me conta a tua experiência aí nos comentários. Para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou te contar uma curiosidade fenomenal, e eu tenho certeza absoluta de que a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre isso. Aliás, vamos até fazer uma aposta. Se você não souber dessa, vai ter que me pagar um desafio no final desse vídeo. Fechado? Então bora lá. Quando chegamos em Saint-Denis no capítulo 4, a primeira missão do Arthur e do Dutch é tentar descobrir informações sobre Angelo Bronte, o manda-chuva da cidade, que tá com o Jack sob a sua tutela. Só que ao saírem perguntando feito dois malucos por todos os cantos da cidade, eles acabam chamando a atenção de muita gente. Afinal, o italiano tinha olhos e ouvidos em todo lugar. E os maiores deles são as crianças de Saint-Denis, que passam os dias perambulando pelas ruas, escutando conversas alheias e reportando tudo direto pro Bronte. Em certo momento, o Arthur encontra um grupo desses guris, formado por dois moleques aleatórios e outro maior, Clit, que tá com um penteado estilo Peaky Blinders e uma camiseta vermelha. O que acontece depois, todo mundo sabe. O
Cleet mete a mão na bolsa do Arthur enquanto a gente tá distraído com a catedral. E aí começa aquela fuga épica pelas ruas e becos de Saint-Denis. Mas a curiosidade não tá exatamente nessa missão. Eu só trouxe ela aqui para contextualizar o que vem agora. O elemento surpresa tá lá no capítulo 2, ainda na cidade de Valentine, quando a gangue acaba de chegar em Heartlands. Neste capítulo pode acontecer um evento bem raro de enforcamento, mas não é o enforcamento de alguma bounty que o Arthur capturou, é de um aleatório mesmo. Enquanto o condenado tá prestes a ser escalado pro Super Grammy de 2021, a família dele assiste tudo da plateia, com os familiares sendo compostos pela esposa e pelo filho do cara. E o detalhe mind blow tá justamente no filho. Dá só uma olhada em quem é esse desgraçado. É o mesmo garoto que encontramos na missão Os Prazeres da Civilização, capítulos depois. Nesse evento, a gente testemunha uma tragédia pessoal na vida do menino, que pode inclusive ter sido o gatilho para toda a decadência que levou ele à vida nas ruas de Saint-Denis. You took 3 innocent lives, and for that, the law demands that you shall pay with your own. Please, God, no! Please let me go! Do you have any last words before you meet your judgment? Yeah, I wish I could kill them all over again. I love you, baby. Be good, son. We will not tolerate detritus like this in our community. Don't you look at him, boy. Just run home. Durante o enforcamento do pai, a mãe do Cleet entra em desespero, cai no chão aos prantos com a morte do marido e no meio do colapso manda o Cleet correr pra casa. O menino sai correndo alucinado e se a gente tentar seguir ele, spoiler, não dá em nada. A minha teoria é que a mãe do Cleet entrou numa profunda depressão depois da perda do marido e acabou tirando a própria vida. Com isso, o Cleet ficou órfão e teve que partir em busca de um novo rumo. E por ser a maior metrópole da região, Saint-Denis era o destino natural para quem buscava oportunidades e foi pra lá que ele foi. Só que em vez de um futuro promissor, ele acabou se envolvendo com os moleques de rua, também órfãos como ele, e passou a integrar o exército de informantes do nosso querido comedor de espaguete. Inclusive, isso explica porque o Cleet é o único garoto que a Rockstar se deu o trabalho de dar um nome próprio, pois se a gente analisar os outros meninos da missão, vai ver que todos são tratados de forma genérica nas legendas. Agora me conta, você já sabia dessa curiosidade? Se não sabia, chegou a hora de pagar a aposta, mas relaxa que o desafio é bem tranquilo e não envolve visitar a cabana do Sony. Eu te peço de coração que siga o Instagram do canal do AEG, pois agora eu tô bem ativo por lá, postando cortes engraçados das lives, bastidores do canal, abrindo caixinhas de perguntas, tem bastante conteúdo bacana rolando e seria uma baita honra ter o teu follow, ainda mais porque a gente tá bem pertinho de bater 5.000 seguidores. Eu conto com teu apoio. E caso você goste de curiosidades no Red Dead 2 e queira fazer uma baita maratona para se tornar um verdadeiro especialista no assunto, eu recomendo a minha playlist sobre as coisas que você não sabia, com mais de 30 episódios mostrando curiosidades e segredos inéditos no jogo que eu tenho certeza que tu não conhece. São anos de conteúdo e tá aí uma bela maratona para quem acabou de conhecer o canal. O card vai surgir na tela para tu clicar daqui a alguns segundos, mas antes um grande obrigado aos membros do canal do AEG, que são essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que contribuem mensalmente com o meu trabalho e recebem diversos benefícios. Um deles é o sorteio mensal das canecas do AEG, com o próximo estando marcado para o dia 27 de abril, durante a nossa tradicional live de domingo. Então se tu estiver assistindo este vídeo antes dessa data, saiba que ainda dá tempo de se tornar um membro e participar. Agora o card tá aparecendo aí na tela. Na esquerda a playlist com todos os episódios das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. Na direita a playlist com as teorias do jogo, com diversos assuntos e especulações bem interessantes sobre o folclore do Red Dead. Independente do vídeo que tu escolher, a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Então um grande abraço e até mais. Tchau!